A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome dele, amém? Meu nome é Rafael Alves, eu sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Campo Grande, de Augusto Vasconcelos, em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájela Fernando. Nós estamos aqui, meus irmãos, fazendo pré-aula, um vídeo de pré-aula das lições da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. E nesse primeiro trimestre nós estamos estudando o movimento pentecostal. Então a nossa revista foi elaborada pelo bispo Oídes José do Carmo, que ele é lá da Igreja Assembleia de Deus, ele é presidente da Igreja Assembleia de Deus em Campinas, Goiânia, lá no Goiás. Aí ele elaborou essa revista que nós estamos estudando desde o início do ano, tem sido bênção na nossa vida. E hoje nós vamos fazer a pré-aula da lição de número 9, para trazer algumas informações aqui, para que os nossos professores, junto com o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. E eu já aproveito também para agradecer a empresa COP Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, que tão gentilmente nos empresta esse espaço para que possamos fazer esse grupo, esse vídeo. E se você tiver alguma curiosidade, procure nas redes sociais COP Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, e você terá mais notícias, mais informações sobre essa empresa. Então nós estamos aqui e hoje faremos, como eu disse, a lição de número 9, que vai ter como título o movimento pentecostal no Brasil, um despertar que mudou uma nação. Então nós vamos ver aqui, e aproveitando para você que está chegando a primeira vez aqui no canal, se você quiser, se inscreva no canal e busque também no site da editora Betel, no site oficial, a revista, para que você possa adquirir e possa participar conosco aqui da lição, fazendo suas anotações, amém? Então essa lição de hoje vai falar como o movimento pentecostal chegou aqui no Brasil e como isso despertou a nação de uma forma a buscar o batismo no Espírito Santo, a ter mais essas experiências pentecostais do batismo com o Espírito Santo, assim como Atos capítulo 2, nós vamos ver como aqueles irmãos estiveram lá. Então aqui no Brasil teve esse início, quando o movimento pentecostal chega aqui, para despertar essa nação a buscar também, para que pudesse ter as mesmas experiências que os irmãos lá em Atos capítulo 2 também tiveram no início da igreja, na igreja primitiva do primeiro século. Então destaque isso para o seu aluno. Agora nós já estamos falando de coisas mais conhecidas, já estamos no ano de 1906 em diante, 1930, então já estamos numa época mais conhecida, mais familiarizada conosco, né? Então a gente já tem uma condição melhor de entender o que está sendo falado, amém? Então, glória a Deus por isso. E como texto áureo, ele vai falar sobre: em Paulo, impunhando as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam língua e profetizavam. Você vai ver aqui o ministério de Paulo, quando ele está pregando aos gentios, e ele vai impor as mãos, orar pelos irmãos, para que eles também alcançassem o batismo no Espírito Santo. E aqui na lição, você vai ver alguns nomes aqui que serão citados, que também tiveram essa experiência, que quando alguém orou por eles, também foram batizados, e eles oraram por alguém, e essas pessoas também foram batizadas. Então, você vê que o Espírito Santo de Deus, ele age de muitas formas. O Espírito sopra aonde ele quer. Então ele batiza da forma que ele acha melhor. Tem pessoas que alcançam o batismo orando sozinho, buscando sozinho. Tem pessoas que alcançam o batismo indo em algum culto e tendo uma ministração ali completa para toda a igreja, a pessoa é batizada. E outras pessoas impõem as mãos e oram pelaquela pessoa, e aquela pessoa é batizada no Espírito Santo. Então, meu irmão, nós é que precisamos estar sempre prontos, com desejo de ter esse revestimento, de ter essa experiência com o Espírito Santo, e da maneira que ele achar melhor,
ele vai fazer e vai batizar cada um da forma que achar melhor. Então assim nós vivemos e assim nós cremos que o Espírito Santo de Deus sopra onde quer e faz como da maneira que ele quer. Então não tem uma receita de bolo. O que a gente precisa entender é que receita básica é você ter uma vida cristã em obediência à palavra de Deus e o seu coração ter essa fome e sede de ter essa experiência com o Espírito Santo, ser batizado por ele. E assim, quando você tem essa base, o Espírito Santo de Deus, no momento certo, na hora certa, ele vai e responde essa oração e batiza a pessoa com o Espírito Santo. Mas o básico é perseverar na doutrina dos apóstolos, ter unidade na caminhada com Cristo, ser obediente aos valores cristãos, à palavra do Senhor, ter uma vida libada, uma vida que busca honrar a presença do Espírito Santo, você tirar da sua vida as coisas que entristecem o Espírito Santo. Então você prepara a terra para ela ser semeada pela semente do Espírito Santo na sua vida. Então essa é a característica básica que todos que querem almejar o Espírito Santo de Deus para ser batizado, e aqueles que já são, que querem ser sempre renovados, têm que ter esse comportamento para que alcance esses propósitos. E é justamente o que vai falar a verdade aplicada, quando ele diz: cada membro do corpo de Cristo, à luz da palavra de Deus, deve cultivar o desejo de buscar mais de Deus para que a chama do Espírito não se apague. Olha, seja, é nossa responsabilidade manter a chama acesa, aqueles que já foram batizados, já foram incendiados pelo Espírito Santo. Então é nossa responsabilidade botar lenha nessa fogueira através da oração, palavra, da intercessão, da comunhão com os irmãos, do jejum, mantendo uma vida de consagração, para que a cada dia o Espírito Santo possa nos encher mais, nos dar mais dons, renovar nossas línguas, você ter mais experiência. E para aqueles que querem, tem que preparar essa fogueira, preparar o altar para que o fogo venha a ser derramado. A nossa parte é arrumar, a nossa parte é nos preparar e vivemos com esse altar preparado. E o derramar do fogo é o Espírito Santo quem faz. Então faça a sua parte, que o Espírito Santo terá prazer em fazer a parte dele. Então destaque isso para o seu aluno, amém? E o texto de referência é Atos capítulo 19, do verso 1 ao 5, que vai falar justamente desse texto, onde Paulo chega a Éfeso e vai conversar com aqueles irmãos. Eles não conhecem o Espírito Santo, eles só foram batizados por João, o batismo nas águas, e depois ali eles só conhecem esse batismo nas águas, e depois eles vão querer ser batizados do Espírito Santo, e é justamente lá aonde vem um texto áureo que Paulo vai impor as mãos sobre ele, e aqueles irmãos também alcançam o batismo no Espírito Santo. Então destaque isso para o seu aluno. E entrando na própria lição, propriamente dito, o capítulo 1, ele vai falar sobre o proto-pentecostalismo, que é o quê? O início, o período inicial do pentecostalismo no Brasil. E a gente vai ver que antes mesmo dos missionários chegarem batizados no Espírito Santo, existiam pessoas que já apresentavam esse batismo, só que ninguém sabia o que era, ninguém sabia como é que funcionava, então a coisa não era muito divulgada, mas já existiam pessoas que tinham sido batizadas no Espírito Santo. E no tópico 1.1 vai falar justamente sobre essa experiência, sobre essa pessoa, que é a Fritz Matthes, sobre o pastor Fritz Matthusland. Ele era nascido lá na Alemanha, um homem piedoso que já orava em línguas estranhas, né? Ele veio entre os imigrantes que estavam vindo pro Brasil e chegaram no Rio Grande do Sul, e ele já tinha esse dom, ele já tinha tido essa experiência com o Espírito Santo, conforme os registros que a gente tem ao nosso alcance, né? E aí, é interessante que tem algumas informações históricas que a filha dele, desse pastor Fritz Matthusland, que era um alemão, isso aconteceu no século XIX. Então você vê no finalzinho ali, para você ver como que eles já tinham essa centelha do Espírito Santo, mas ainda não era muito conhecido. E a filha dele vai dar um depoimento anos mais tarde,
vai dizer que ele fechava a porta do seu quarto e ele orava não em alemão, não em português, mas ele orava em línguas estranhas. Então você vê a experiência que esse homem teve, e quando ele ia orar na sua porta, no seu quarto, na sua forma ali individual, falar com Deus, ele falava em línguas estranhas, para você ver tamanha a experiência que esse homem teve com Deus e com o Espírito Santo. Depois, no tópico 1.2, aí vai falar de outra pessoa, do Paulo Malaquias, né? Paulo Malaquias também, esse já era brasileiro mesmo, ele era servo de Deus, ele se converteu quando tinha 18 anos, e aí depois que ele se converteu, ele começou a dar depoimento para todas as pessoas da sua salvação, né? E aí ele vai falar sobre essa experiência que ele teve em Pentecostal em 1908, enquanto ele dava testemunho, né? Para aquelas pessoas ele falava sobre essa experiência e tentava ali explicar o que estava acontecendo, para as pessoas também querer ter essa experiência. Foram os primeiros centelhas, os primeiros movimentos do Espírito Santo, né, do pentecostalismo aqui no Brasil. E aí vai dizer alguns historiadores que ele foi um pregador diferente, né? Todos afirmam e reconhecem isso, porque ninguém sabia explicar o sucesso da sua pregação e a forma que ele usava para apresentar a mensagem, que não coincidia com o de outros pastores batistas, né? Então você vai ver que ele tinha já um diferencial, né? Que as pessoas viam nele nas suas pregações, uma ousadia, um fervor diferenciado, que não era comum com os pastores que viviam, né, sem ser batizados no Espírito Santo. Então você vê que como já faz a diferença, era perceptível, e as pessoas perceberam no Paulo Malaquias. É interessante que você vai observando as características, todas essas pessoas que têm essa experiência com o Espírito Santo, desperta neles um fervor, uma ousadia para levar a mensagem. Veja esse Paulo Malaquias, pastor, ele com 18 anos já começou a pregar, já começou a contar seu testemunho, a sua experiência. É esse despertar que nós temos que ter. Muitas pessoas têm batismo no Espírito Santo, ficam revestidos de poder, mas cruza o braço e fica nas quatro paredes da igreja. E isso a gente não vê no início, na centelha, no movimento pentecostal, nós não vemos isso. O batismo com o Espírito Santo é para edificar a pessoa, revestir ela de poder, mas para ela fazer a obra, mesmo. É para sair no meio missionário, é para sair para o combate, é para sair para levar as boas novas de salvação. É o revestimento de poder para você ter ousadia, direcionamento do Espírito Santo para fazer a obra. Então, você vai ver nessas pessoas, todos eles aqui que nós vamos falar, eles foram batizados no Espírito Santo e levaram essa novidade, levaram isso e buscaram incentivar as outras pessoas a também ter essa experiência. Então não adianta a gente ser batizado e cruzar o braço dentro da igreja. Então temos que despertar para agir, para sair, para ir para o combate, combater o bom combate de Cristo, levando a boa nova de salvação para as vidas que estão nas trevas indo para o inferno, meu. É isso que é a missão do Evangelho, essa é a missão. Para isso o Espírito Santo veio, para nos consolar, nos edificar e nos revestir para que a gente vá para o campo, meu. Então destaque isso para o seu aluno aí. E no tópico 1.3 vai falar sobre a experiência pentecostal de Pedro Graudin, né? Esse já não era brasileiro, nasceu na Risga, na Letônia, e sempre se aplicou ao Evangelho. Ele veio para o Brasil em 1900. Ele fazia parte, né, das mais remotas, ele faz parte das mais remotas citações do batismo com o Espírito Santo, com a proeminência de línguas estranhas e do recebimento do dom de profecia no Brasil. Então esse homem foi um dos pioneiros, né, a ter o dom de língua lá no início, aqui no Brasil, onde ninguém conhecia, todos eles, né? O que a gente falou, Fritz Matula, o Paulo Malaquias e o Pedro Graudin. Então eles foram considerados o protótipo, o início, os pioneiros do movimento pentecostal. Depois, no capítulo 2, nós vamos falar aí sim sobre aqueles que vieram já destacando e falando sobre o pentecostalismo, que já tinha
essa visão, eles já conheciam o que estava acontecendo com eles. Então eles chegam já explicando: o que a gente faz, o que a gente fala é sobre o batismo do Espírito Santo que nós recebemos em outro país, da onde nós viemos, e aqui a gente veio apresentar. Eles já conheciam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Esses outros 3 que nós falamos, eles foram batizados, mas eles não sabiam explicar, né? Não tinha uma coisa formal para explicar o que acontecia, porque que eles falavam numa língua diferente. Eles ainda não tinham esse discernimento. As coisas aconteciam, eles sabiam que era coisa de Deus, mas não sabiam explicar o que era, para que era, como é que funcionava, e fazer a associação com Atos capítulo 2. E aí quando chega aqui no capítulo 2, os percussores no pentecostalismo no Brasil, principalmente com Daniel Berg e Gunnar Wing, eles vão explicar, eles já vão vir conhecendo, e vão ter um conhecimento maior da doutrina do pentecostalismo e do batismo no Espírito Santo. Então aí vai ficar mais conhecido, mais fácil de entender o que estava acontecendo. E é isso que nós vamos falar aqui agora no capítulo 2. No tópico 2.1, vai falar sobre a experiência pentecostal de Gunnar Wingren, né? Ele foi um missionário evangelista pentecostal sueco. Em novembro de 1909, né, ele estava lá numa conferência da Igreja Batista Sueca em Chicago. Lá ele foi batizado pelo Espírito Santo, né? E aí ele vai explicar no seu diário como isso aconteceu. Ele recebeu uma imposição de mãos de irmãs de ciclo de oração nessa conferência, nesse culto aqui. E aí elas imporam as mãos, oraram por ele, né? Intercederam a Deus, e ele foi batizado com o Espírito Santo ali, através da oração daquelas irmãs, assim como nós falamos lá de Paulo, impondo as mãos. Daí você vê que o Espírito Santo faz como ele achar melhor. Eles foram lá para culto, foram assistir essa conferência. Nessa conferência, o Gunnar Wingren foi batizado por Espírito Santo através da oração dessas irmãs. Então isso está registrado no seu diário, né? O Diário do Pioneiro, na data de 1º de abril de 1930, né? E aí ele explica como isso aconteceu. No capítulo 2.2, já vai falar sobre o Daniel Berg, que também era um pastor pentecostal sueco, né, lá na Suécia, e juntamente com o Wingren, deu início ao movimento pentecostal que deu origem às Assembleias de Deus no Brasil, né? Aí a experiência do Daniel Berg já foi diferente. E Daniel, ele estava vindo, né, em uma viagem de regresso para os Estados Unidos, que era onde ele atuava como missionário, e nessa viagem ele veio orando insistentemente para que Deus também desse essa experiência para ele. E aí, através da oração insistente dele, perseverante, dentro do navio, na viagem, quando ele estava chegando, né, ali nos Estados Unidos, ele recebeu também o batismo com o Espírito Santo. Então você vê, o Gunnar Wingren foi num culto e foi imposto a mão sobre ele, as irmãs oraram e ele recebeu. O Daniel Berg já foi uma oração insistente individual dele, uma busca individual dele pelo batismo no Espírito Santo. Por isso nós falamos no início, há um movimento, há o agir multiforme do Espírito Santo para batizar as pessoas. Cada um recebe de um jeito. Mas a regra básica, o básico é você viver uma vida em santidade, viver em obediência à palavra, no jejum, se consagrando, renunciando ao pecado e buscando, querendo, mostrando para Deus o seu coração fervoroso e de ter experiências com o Espírito Santo. E na hora certa, insistindo em oração, o Senhor vai batizar ou vai criar alguma estratégia, levar você para um culto, para um ambiente, para que você também seja batizado por oração ou por ministração de outra pessoa. Deus faz como quer, a gente só precisa se mostrar pronto, na brecha, para receber. Destaque isso aí para o seu aluno. No tópico 2.3, aí já vai falar sobre a experiência pentecostal de Lewis Petrus. Esse Lewis, ele era colega, né? Colega de infância do Daniel Berg, né? Então lá esse Lewis, ele já tinha falado para o Daniel
sobre essa experiência do batismo no Espírito Santo. E isso que fez, que despertou, quando Daniel veio da viagem lá da Suécia para os Estados Unidos de volta, que aí eles conversaram com o Luiz Perto, ele conversou com esse Luiz, com o Lewis, e aí o que aconteceu? No navio ele veio buscando a Deus para receber a experiência que o Lewis Perto já tinha tido lá na Suécia e contado para ele. Daí você vê a importância que tem nós estarmos sempre falando, pregando e mostrando as coisas de Deus, falando sobre o reino de Deus, sobre as nossas experiências com Deus, para despertar nas outras pessoas essa fome e sede também para ter a experiência com as coisas de Deus. Então, nós precisamos ter mais esse cuidado. Aqui no relato, na revista, vai dizer que eles conversaram longamente sobre essa doutrina, sobre essa experiência, que despertou no Daniel essa vontade de também ser batizado no Espírito Santo. Daí, nós temos que valorizar, as nossas experiências, os nossos testemunhos. A gente precisa conversar mais, falar mais sobre o reino de Deus e a sua justiça. E muitas das vezes os crentes conversam sobre todos os assuntos, menos sobre coisas da Bíblia. E às vezes numa conversa, numa palestra, numa conversa às vezes despretensiosa, você desperta em alguém esse desejo e Deus trabalha, batiza, cura, transforma, liberta. Porque às vezes você dá uma palavra ali, o Espírito Santo conduz aquela conversa e a pessoa recebe aquilo que ela estava precisando. Então nós precisamos investir mais em conversar sobre a palavra, em quando faz grupinho na igreja, falar sobre a Bíblia, falar sobre o reino de Deus, falar sobre os seus milagres, sobre as nossas experiências. Isso faz grande diferença. Olha o que aconteceu. O Luiz Perto falou para o Daniel, Daniel quis. Quando Deus trabalhou, olha o que eles fizeram, veio para o Brasil e despertou, iniciou a Assembleia de Deus, mano. Olha como a gente pode impactar vidas, impactar gerações, impactar nações através do nosso testemunho, através da nossa conversa, através de nós dedicarmos tempo para falarmos e vivermos sobre o reino de Deus e a sua justiça. Então, destaque isso aí para o seu aluno. E aí, vai falar aqui uma característica, um detalhe sobre a vida do Luiz Petrus, que o empenho dele foi determinante para impulsionar o desenvolvimento da liderança da Assembleia de Deus no Brasil, uma vez que ele influenciou diretamente o Daniel Berg com a doutrina pentecostal. Olha que coisa, meu. Olha como uma pessoa influenciou outra pessoa que Deus usou para abrir um leque e trazer para uma nação um despertar pentecostal, um despertar de avivamento. Já imaginou como foi impactante esse irmão ser uma pessoa determinada, gostar de falar das coisas de Deus, buscado Deus para a vida dele e não ficado de braços cruzados dentro da igreja. Ele influenciou positivamente outra pessoa dentro da palavra, que fez com que um evangelho, que toda uma doutrina, que todo um movimento chegasse numa nação, impactou uma nação, a vida desse homem chamado Luiz Petrus. Olha que coisa interessante. E aí no tópico 3, ele vai falar justamente sobre isso, o avivamento pentecostal no Brasil, Porque depois que o Daniel Ving e o Daniel Berg e o Gunnar Ving receberam o batismo no Espírito Santo, cada um de uma forma, e foram se juntar ali, o que aconteceu? Durante um culto, eles foram receberam uma profecia de Deus para ir pregar o evangelho numa cidade de Belém. Aí eles não sabiam onde era Belém. Aí o que acontece? Foram numa biblioteca, pegaram o mapa mundial e achou que a cidade de Belém era Belém do Pará, lá no norte do Brasil, Então aí eles vieram para o Brasil cumprir aquele chamado e vieram com a cara e a coragem, com a presença do Espírito Santo, que na época não tinha fundo missionário, não tinha apoio missionário, dinheiro, nada. Veio aqui para o Brasil, uma terra estranha, outro clima, outro lugar, com as suas próprias forças ali, não tinha dinheiro, não tinha recursos, mas o Senhor trouxe eles, sustentou eles aqui, e esses homens conseguiram formar uma nova denominação, uma nova igreja lá no Belém do Pará, a Assembleia de Deus,
que nós temos hoje aqui, em todo o Brasil, em outros lugares do mundo. Então você vê como é que é a importância de nós estarmos na disposição, na brecha para trabalharmos para o reino. Eles não olharam as dificuldades, eles não olharam a distância, eles não olharam a sua própria vida, eles não tiveram a sua própria vida como preciosa. Eles vieram com alegria cumprir o ministério e o chamado que eles tinham certeza que foi Deus que chamou. E aí eles vieram daquele jeito mesmo, e chegou aqui, o Senhor foi providenciando no sufoco, as coisas ali, conforme tinha, o Senhor foi providenciando tudo. Não foi fácil, eles não viveram no luxo, na tranquilidade não, foi apertado, correram perigo, passaram por dificuldades, que Brasil, uma nova terra, clima diferente, doenças diferentes, tudo afligia eles ali, mas o Senhor foi sustentando com lutas, com dificuldades, mas eles foram chegando, foram se alegrando, foram tendo experiência, pregaram o Evangelho, formaram a Igreja Assembleia de Deus e trouxeram o pentecostalismo para o Brasil. Então destaque isso para o seu aluno, bem? Então, meu irmão, não coloque dificuldade na obra do Senhor, não. Se Deus te chamou, faça, que Ele vai garantir. Não tenha como preciosa a sua vida, tenha preciosa a missão e a palavra que Deus colocou no seu coração. Se Deus te chamou, é como aquele hino: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Assim eles fizeram, e fizeram a grande diferença, né? No tópico 2.2, né, vai falar justamente com isso, que os missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wing, foram acolhidos no porão da primeira igreja batista. Lá pregaram a doutrina pentecostal e 2 irmãs foram batizadas no Espírito Santo, permanecendo em oração e foram batizadas. E aí a igreja batista não aceitou aquela doutrina, ficou aquela confusão e acabou expulsando 19 membros, inclusive o Virgen e o Berg, né? E aí o que aconteceu? Depois dessa expulsão, no tópico 3.3, aí eles vão falar que depois da expulsão eles foram procurar outro lugar, aí formou a missão da fé apostólica e depois se tornou a Assembleia de Deus, e houve um grande crescimento exponencial da igreja, e nenhuma igreja cresceu tão rápido e tanto como essa Assembleia de Deus a partir da vida de Daniel Berg e Gunnar Virgen. Então destaque isso para o seu aluno, e nós vamos ver que a Assembleia começou com as pessoas mais simples, foi se espalhando e levaram a Assembleia de Deus formar essa nação, essa igreja que trouxe a visão pentecostal, a visão do batismo no Espírito Santo para o Brasil. A partir da Igreja Assembleia de Deus é que começou as outras igrejas a também trabalhar com a doutrina pentecostal, mas até então não tinha, só tinha a Igreja Batista que não usava, não tinha essa doutrina pentecostal ainda formada. Então na época só acabou que ficou só Igreja Batista, Igreja Assembleia. E depois é que começou a vir as outras com mais força, Igreja Cristã do Brasil e as outras igrejas que nós temos aí, as outras denominações. Mas a formação da Assembleia e a chama pentecostal no Brasil foi assim que aconteceu, através de Gunnar Wing e Daniel Berg, que formou a Igreja Assembleia de Deus, e daí começou a espalhar no Brasil a chama do avivamento pentecostal. Então, destaque isso para o seu aluno, mostre para ele como tem importância para nós estarmos sempre na brecha, como Deus tem seus planos, seus propósitos, e tudo acontece conforme a boa mão do Senhor nos orienta. A gente só precisa estar pronto, colocado na brecha e deixar Deus trabalhar e a gente ser instrumento na mão do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma aula abençoada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Hoje foi mais mesmo um bate-papo sobre a história, sobre a formação, né? Então é mais leitura da revista mesmo, não tem muito o que nós agregar, mas eu creio que o que foi passado vai ajudar você a destacar aí com o seu aluno, a trazer uma aula abençoada aí para os nossos alunos, para despertar nele o coração missionário, o coração voluntário para fazer a obra do Senhor, e entender que o pouquinho que a gente faz hoje pode impactar muito nossas gerações de hoje
e as gerações futuras também, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, que você tenha uma aula abençoada para a honra e glória do Senhor, e até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.